Boa Tá, noite. então, boa noite, pessoal. Então, hoje nós temos alunos novos, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas. Hoje talvez vocês me vejam um pouquinho mais. Vamos tentar, né, passar por mais esse dia. Eu sei que todo mundo tá cheio de vontade de ter aula ao vivo. Nós também, já faz bastante tempo que nós estamos aqui nesse clausura aqui de que é trabalhar online, né? Não é, não é simples para nós, né? Lembrando a todos que vocês estão iniciando agora, mas nós iniciamos em março, final de março, né? E o princípio foi bem difícil, né? A gente meio que trocar a roda do carro com ele andando. Eu sempre procuro falar isso, porque nós tivemos uma dificuldade muito grande no início. Hoje nós já estamos melhores, já estamos mais acostumados com esse tipo de trabalho, já estamos conseguindo desenvolver melhor, tá? E principalmente, né, conseguindo expor melhor o nosso trabalho. Alguns dias tem problemas, né? Alguns dias, porque a hora que você liga o microfone é a hora que tudo começa, parece que vai acontecer, né? Parece que a hora que nós ligamos o microfone, é a hora que o carro do ovo resolve passar, é a hora que a internet começa a querer picotar, é tudo que vocês imaginarem, é a hora que o vídeo parece que não vai aparecer direito e assim por diante, né? É só nessas horas. Mas, no mais, tá tudo bem. Eu dei uma dica para a galera que já iniciou comigo sobre as aulas online, né? Eu entendo que grande parte de vocês não tem costume de estudar online, né? Eu sei que essa é a palavra mais correta. Não tem o costume de estar, né? De estar tendo aula online, mas para entender a aula online não tem tanto segredo, né? Tem uma cartilhazinha que a gente acaba utilizando, tá? E que é o meio, não é o meio mais correto, o meio usual de se estudar, mas é assim, é o jeito que dá certo, tá? Então, eu divido ali esse meio de dar certo em 5 partes, tá? É, então, primeiro delas, né? É, primeiro é achar um ambiente adequado para você estudar. Assim como nós, para dar a aula, precisamos de um ambiente adequado, vocês também, para assisti-la, precisam estar num ambiente adequado. Como assim, um ambiente adequado, tá? É você pegar um lugar que você não vá ser interrompido, um lugar que você tenha, é lógico que você fique à vontade, mas também não precisa ficar dormindo, né? E assim por diante, tá? Um lugar que você possa estudar, um lugar bacana para você estudar, tá? Procurar tá sempre fazendo resumos. Na aula passada eu mandei bastante print no grupo, né? Da, de algumas coisas que eu passei, né? Então, eu mandei alguns prints aí para vocês, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eu mandei minha. Acho que eu. É, é, então, assim, eu mandei. Então, eu mandei alguns prints para vocês do que, né, do que a gente ia fazendo, das coisas que nós íamos tendo. Então, eu procurei, né, assim, eu tenho procurado fazer isso, mas o principal é vocês também procurarem, né, é, ter um lugar para anotação. É de suma importância ter um lugar para vocês possam anotar o conteúdo, tá? Por que anotar o conteúdo? Porque às vezes tem uma coisa que vocês não entenderam, ou às vezes tem uma coisa que você achou bacana e você acha que vale a pena pesquisar mais, tá? E também porque esses dias eu estava vendo uma pesquisa, se você só assiste a aula e não lê de novo ou não pratica aquilo que você aprendeu, tá? O que vai acontecer? Em uma semana você já esqueceu 30% do que você aprendeu. Então, é bem, assim, é muito rápido o cérebro nosso, do mesmo jeito que ele absorve muita coisa. Grande parte de vocês é jovem, o HD ainda está vazio, então o cérebro tem bastante coisa para armazenar, mas nós também
grande parte de nós ainda, assim, grande parte de nós também tem as ocupações do dia a dia e aí acaba caindo no esquecimento, tá? Bom, criar uma rotina para estudar, isso é primordial, né? Ter uma rotina de estudos. O que que vem a ser essa rotina de estudos? No nosso caso, é bem mais simples, né? Nós nos encontramos aqui uma vez por semana apenas. Então, uma vez por semana, toda quarta-feira, das 19 às 21, o compromisso de vocês é comigo. Mas, né, quem ainda está no ensino regular, né, tem que criar uma rotina para que você possa ver suas aulas, para que você possa estudar um pouco, é, é, para que você possa rever conteúdo e assim por diante, tá? Se vocês acham que o ramo da tecnologia, vocês estão querendo adentrar, viu ali e é só fuçar, só pegar nas peças, não é não. Tá? Tem bastante coisa para estudar, até porque também é, as coisas mudam assim, num piscar de olhos, né? Muda muito, eu sempre falo, quando nós, daqui um ano aproximadamente, um ano e pouquinho, eu passo uma revisão de conteúdo para vocês, né? Mais para falar sobre novidades, essas coisas assim. E é muito engraçado, tenho umas turmas que eu tô passando agora, o quanto que eles mesmos falam, tanto que muda, tanto que a gente muda em um ano apenas, né? Se muda em um mês, imagina em um ano, né? Muda muita coisa, tá? Concentre-se e evite redes sociais. Redes sociais, ela só serve para atrapalhar a nossa vida, tá? No momento da aula, principalmente. E procure participar. Nós temos o nosso grupo lá da sala. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, fica à vontade. Vocês têm meus contatos particulares. Então, quem quiser, é só me perguntar, tá bom? Bom, pessoal, continuando então, hoje nós ainda não abrimos o nosso livro, né? Ainda estamos ali nas aulas preliminares. É só hoje e semana que vem. Eu ia finalizar hoje, mas eu queria falar com software para vocês a aula que vem, tá? Então, por isso, semana que vem ainda eu vou falar, nós vamos ter introdução, mas aí eu já finalizo. Bom, o Remilson falou aqui que que ele imagina, né, que ele seja um pouco igual ao direito, que tem que ler bastante. E é realmente isso mesmo. Quando eu vou comparar na sala de aula, eu comparo muito com o pessoal que estuda direito, porque é muito interessante o pessoal que estuda, que faz, né, direito no ensino superior, lê muito, tem que ler bastante, né? A lei brasileira, apesar de ser interpretativa, ela é gigante, né? E tem ainda as diferenças entre civil, criminal, família, as varas, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Nós temos a parte de suporte, que é a primeira parte que vocês vão ter, tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de segurança, tem o ramo da tecnologia, ele também é bem difundido, tá? Então tem que ler bastante, tem que estudar bastante, para isso vocês conseguem se dar melhor, tá? Outra coisa, vocês vão notar que às vezes eu repito algumas coisas, né? Eu repito o que a gente vai falando aí. E por que que há essa repetição, pessoal? Há essa repetição para que filtre na cabeça de vocês mesmo. Então, para que vocês tenham um acesso melhor. Se eu chegar a falar uma vez só de determinado assunto, é lógico que tem pessoas que já vão pegar, tem pessoas que já vão pesquisar outras coisas e assim por diante. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que vai deixar aquele assunto passar vazio e às vezes você perdeu um pedaço, ou às vezes picotou, e aí por isso que às vezes vocês vão notar que eu repito algumas coisas, eu falo mais de uma vez algumas coisas, é, principalmente quando nós precisamos aí, né? Eu eu acho uma coisa que é importante demais. Então, quando quando eu tenho uma coisa que é muito importante, né? Eu procuro passar mais de uma vez para vocês para ter um entendimento melhor. Ah, então, outra coisa com relação aos exercícios, eu tenho passado uma sequência de exercíciozinhos ali
para vocês. Todo módulo tem nota, tá, gente? Mesmo esse módulo de introdução, ele também tem uma notinha aí que vocês vão ter lá para frente. Então, todo módulo de vocês também tem nota, tá? Então, por favor, tudo que vocês fazem, vocês são avaliados também. Quero lembrar para vocês que isso é um curso, ele tem avaliação. E para vocês depois, lá na frente, para quem não viu a primeira aula, para vocês pegarem o certificado, vocês precisam tirar 7 ou mais, tá? Então, lembrando a todos aí, hoje e semana que vem, nós ainda não estamos seguindo o livro, tá? Semana que vem, nós vamos ter essa última aula de introdução, e aí depois eu vou explicando para vocês a questão do livro. Bom, então, qual que é o nosso intuito hoje? Hoje eu vou mostrar algumas peças para vocês, né? Aliás, tem várias peças aqui na minha mesa, que não dá para inverter a câmera, senão vocês iam ver. Na verdade, tem um computador montado e quase um notebook. Eu digo quase um notebook porque do notebook tem placa-mãe, processador, memória e HD. Olha, se tivesse uma fonte, tem a fonte ali e já tem um notebook também. A intenção é passar para vocês as peças, mostrar. E aí, o que eu quero que vocês entendam, pessoal? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a aula de hoje, nós vamos falar sobre peças e eu vou falar bem rápido. No livro 3, vocês têm uma aula para cada componente desses que eu vou mostrar hoje para vocês. Aí, por exemplo, hoje eu vou mostrar uma memória. Lá no livro 3 tem 5. Só em uma das aulas. Aí vamos falar de frequência, falar de funcionamento, encaixe correto e assim por diante. Então fiquem tranquilos, tá? Não achem que se eu falar alguma coisa hoje e vocês não pegarem, vamos falar ali, não conseguirem absorver aquilo, tá? Não pensem que é o fim do mundo ou que vocês não vão aprender. Tá, beleza? Podem ficar tranquilos. E se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que vocês queiram falar também. Algumas coisas eu não tenho aqui comigo, né? Por exemplo, o M2 eu não tenho, queria muito ter para mostrar para vocês, mas eu não tenho nem para uso e o meu SSD tá dentro da máquina, então não tem como eu tirar. Se eu tirar, eu não dou aula para vocês, tá? Então, mas eu tenho 2 HDs desmontados que eu tenho umas coisas bem legal para falar sobre eles, tá? É, e semana que vem também o intuito é falar sobre software, sistemas operacionais, tá? O intuito nosso é falar semana que vem, mas mais uma vez, por exemplo, software livre, eu tenho um livro inteiro só para falar sobre software livre. Instalação do Windows, tem um livro inteiro para falar sobre instalação do Windows, tá? Então, fiquem calmos, é mais uma coisa que, uma abrangência maior, mas para deixar vocês ali bem, ah, bem com conhecimento legal do que nós estamos falando, tá bom? Fiquem tranquilos. E o conhecimento nosso, nós vamos adquirindo no dia a dia, tá? No dia a dia, vocês vão tendo um conhecimento melhor. No dia a dia, eu procuro falar, com aproximadamente 1 ano de curso, a gente termina toda a parte de hardware. É, então, assim, daqui a 1 ano, mais ou menos, dá menos um pouquinho, tá? Nós entramos na parte de redes. E aí, quando chega em redes, o que eu procuro falar para vocês? É inadmissível, tá? Eu uso essa palavra, eu sei que às vezes é uma palavra um pouco dura, mas é a realidade. É inadmissível você chegar em redes, tá? E chegar para mim e falar que não sabe o que é uma memória, o que é um processador, o que ele faz. O que você pode falar para mim é assim, ó, professor, eu ainda não entendo direito essa parte das configurações, eu ainda dou uma patinada quando o assunto é a parte ali de frequências, umas coisinhas assim, pô, tudo bem, normal, gente. Tem coisas que eu, com 20 anos aí de trabalho, patino também. Isso aí não é nenhum tipo de demérito, não, tá? Agora, se chegar para mim e falar não sabe nem o que é um processador, aí eu vou ficar muito bravo, tá? Ah, o Hamilton, no final lembra eu. O Hamilton tá perguntando sobre as aulas presenciais. No final, não deixa acabar sem eu falar. Nós tivemos realmente a reunião sexta-feira e aí eu vou falar para vocês, tá? Então, só não deixa eu esquecer, que eu sou meio cabeçudo, eu esqueço às vezes. Então, assim, pessoal, então voltando aí para não perder o raciocínio. Quando chegar lá, outra coisa, chegar lá, você falar para mim também que você não sabe formatar, olha, aí eu fico muito bravo, tá? Eu só tô falando isso porque acontece.
Acontece de chegar com 1 ano e meio de curso, a pessoa tá em redes e olhar para mim e falar assim, ó, eu não sei formatar ainda. Então, não dá, né, pessoal? Tá? Tem que prestar atenção. Se tiver alguma dúvida, tem que falar. Se não está conseguindo, tem que me procurar. A gente vai procurar algum meio de que vocês possam aprender, tá bom? Outra coisa, eu sei que a turma de vocês são alunos mais velhos, assim, pelo que eu tenho aqui, eu tenho a idade de vocês. Então são alunos, uma turma mais velha. Eu estava até comentando na reunião que eu amo trabalhar com turma mais velha. Então, por quê? Porque tem vontade maior de aprender, tem uma vontade de conhecimento maior, desenvolve melhor, é bem mais bacana. Não que o mais jovem não queira, mas o mais jovem dispersa muito mais fácil. Então é por isso, tá? É, e aí, assim, e outra coisa, geralmente eu não tenho problemas. São turmas que a gente evolui, consegue evoluir mais. Só que tem um porém. Geralmente, vocês têm um conhecimento maior, tá? Então, às vezes, esse conhecimento maior faz com que é, faz com que às vezes, né, é, faz com que às vezes vocês não tenham a mesma paciência. Pô, mas isso eu já sei. Então eu peço a vocês, principalmente agora no começo, que vocês tenham um pouco mais de paciência para que para que nós possamos ali, né, que as pessoas que não sabem, que nunca viram falar na vida, né, possam ter o mesmo o mesmo sucesso aí que o nosso lá para frente, tá? Então, primeiro de tudo, primeira ou na segunda aula, a gente falou sobre o conceito de software e hardware. O que que vocês precisam entender, pessoal? É, eu sei que parece uma coisa mais simples do mundo, mas às vezes a gente se perde. É lógico que software e hardware é difícil de se perder. Hardware são as peças, software são os, é, os programas. O hardware ele é dividido em duas partes. Ele tem os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, tá? E o software, ele também ele também tem duas partes. Você tem o software de aplicativos, que são os programas, e os sistemas operacionais. Os sistemas operacionais é o que vai fazer a junção entre o software e o hardware. A grosso modo, nós falamos que o sistema operacional é o que faz o software e o hardware conversar. É o que os dois, por exemplo, você quer lá executar um som seu, você vai, abre o seu aplicativo de som, só que o sistema operacional, na realidade nós vamos discutir isso na aula que vem, o núcleo, que é uma pequena parte do sistema, é o que vai lá no hardware inicializar a sua placa de som. Então, esse é o diferencial entre um e outro, tá? E dispositivo de entrada e saída, muito simples, né? A gente já falou sobre isso para vocês. Dispositivo de entrada é tudo aquilo que insere algo no seu computador e o de saída é o que te exibe. Por exemplo, seu monitor é o de saída, o de entrada, seu pendrive, teclado, mouse, e alguns podem ser entrada e saída, que a gente chama de input e output. Esses dispositivos que são de entrada e saída, pode ser, por exemplo, um monitor touchscreen, uma impressora multifuncional e assim por diante, tá? Bom, outra coisa que nós discutimos lá no livro 3 com mais propriedades é sobre a bancada de testes de vocês, bancada de trabalho. Eu sei que, a princípio, muitos de vocês, assim como eu também, quando eu comecei a trabalhar, utilizavam a própria mesa do seu computador, né, ali para executar um serviço que vocês pegam. Aliás, pessoal, não nesse momento ainda, tá? Vai chegar uma hora da vida de vocês que eu vou começar a falar para vocês, ó, já passou da hora de vocês começarem a fazer alguma coisa, hein? Tá? Porque você só vai aprender de verdade se você começar a meter a cara e tentar descobrir os problemas, tá? E o ideal é você ter um lugar aí na sua casa que você possa trabalhar, que você possa, sim, se você possa organizar o seu trabalho e estar ali é, é, tendo uma funcionalidade melhor. É lógico que raramente você vai ter um cômodo inteiro só para você. Eu tenho aqui um cômodo só para mim, mas eu sou meio bagunceiro, eu não sirvo de base. Agora que eu consegui dar uma ajeitada ali, mas pelo menos tem o lugar certo de cada coisa ficar. Mas ter o lugar certo, por exemplo, ó, manutenção de smartphones é aqui, manutenção de notebooks é aqui, manutenção de PCs é aqui. As peças vão ficar aqui, tá? Parafuso ali e assim por diante, para você saber onde vai ficar cada coisa. Tá? Aqui é um ambiente de testes e assim vai, tá? É lógico, igual eu falei para vocês.
Demora um pouco para que nós possamos ter tudo isso. Demora um pouco, às vezes o princípio ali de trabalho vai ser dentro da sua aí dentro da sua casa, às vezes dentro do seu quarto, às vezes no lugar do seu computador, ou às vezes numa mesa que você tem ali disponível para trabalhar mesmo, tá? Então, é normal isso aí, tá, pessoal? É o que às vezes é o que a gente tem para trabalho naquele momento, tá? Mas manter-se organizado, ter uma estrutura legal, tá? E você vai customizar o seu trabalho e fazer com que você consiga trabalhar o melhor possível, tá? Outra coisa é a questão das ferramentas. Eu vou mostrar um kitzinho aqui, ó. Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês. Esse kitzinho aqui, eu paguei R$ 5. Na verdade, quase 6, tá? E ele é lógico, pessoal. Ele é um kit de multi aqui, ó. Para ver, tá? Ele é multi-ferramentas. Ele tem ferramentas até. Tem umas aqui que servem até em smartphones, tá? Bom, é evidente que esse kitzinho aqui, ele é bem simples mesmo. Eu comprei porque estava muito barato, eu comprei uns 5, tá? Pra que que ele é bom? Ele é muito pequenininho, eu posso andar com ele na minha mochila. Posso levar para a escola. Aliás, para levar para a escola eu tenho uns 3 desses. Eu tenho uns de bolsinha que é pequenininho também. Esse customiza o meu trabalho. É lógico que no meu dia a dia, no laboratório, eu não dá para usar isso aqui, né? Ao invés dele me ajudar, ele vai me atrapalhar. Eu prefiro usar essas ferramentas assim. Deixa eu mostrar uma aqui, por exemplo, para vocês. Por exemplo, uma Philips dessa aqui, tá? Ali imantada, ó, pode ver isso aqui, quando ela tem a ponta assim, quer dizer que ela é imantada, tá? Que vai auxiliar muito mais o meu trabalho, tá? Então, mas vamos supor que vocês estão ainda no começo, tá? Vocês estão ali começando a trabalhar, igual vocês agora, né? Tá no princípio do curso ali. Não vai chegar e me comprar um monte de coisa, tá, pessoal? Por favor, né? Não vai chegar e querer comprar um kit gigante de ferramentas fantástico, tá? Porque, pô, não vai, né? Não vai chegar, e às vezes você não vai usar, e você vai só investir. Então, comece devagar. Comprei nas Americanas esse pequenininho aqui. Acho que foi nas Americanas, se eu não estou enganado. Tá? O frete ficou mais caro que eles, para vocês terem uma ideia. Mas cara, para trabalho, assim, para no dia a dia fazer uma coisa simples, ou às vezes por exemplo, o que acontece muito quando eu vou em cliente? Às vezes eu vou no cliente e ele tem, ah, você vai lá só para pegar. E lógico, eu tenho um kit dentro do carro, fica lá, uma maletinha, fica dentro do carro, mas às vezes você vai lá só para pegar. E aí o cara fala: mas você não me dá uma olhada em mais um negocinho aqui? Então você tem que estar meio preparado mesmo para isso. E aí esse kitzinho você coloca lá no porta-luva do seu carro, na mochila, é bem pequeno, te auxilia bastante. É lógico que para outras coisas mais avançadas, conforme vocês vão melhorando, dando manutenção em outras coisas, aí vocês vão tendo que adquirir outros tipos de ferramentas, tá? Bom, então assim, agora a gente vai começar o nosso primeiro exercíciozinho da noite. Vamos fazer igual nós fizemos semana passada. A pergunta é: o que é um computador e como ele funciona? Nas palavras de vocês. Vocês têm 5 minutinhos, são 5 minutinhos literalmente, porque tem muita coisa para mostrar para vocês hoje, tá? Então, o prazo é bem curtinho, tá? Então, por favor, 5 minutinhos ali para vocês tentarem explicar para mim o que é o computador e como ele funciona. Por favor, não mandem no grupo, igual a gente fez semana passada, mandem no meu particular, que depois é mais fácil de eu corrigir, tá bom? Porque aí vem o nome de vocês, evidente, tá? Vai lá rapidinho, por favor, pessoal.
Bom, vamos lá, pessoal, já deu tempo, né? Então, ó, primeiro de tudo, primeiro assim, não precisa, quando eu pedir esses exercícios mais rápidos para vocês, tá? Não precisem ter vergonha, não precisem ter medo de escrever, não precisem ter vergonha de ter feito errado, tá? Uma que vocês estão muito no início, a sala é heterogênea, que a gente fala, tá? Que é uma mistureira, tem pessoas que sabem mais, tem pessoas que sabem menos, tá? Vocês vão escrever o que vocês acham que é, literalmente. Grande parte deu para ler, acho que de todo mundo hoje deu para ver o de todo mundo. É, quando eu não conseguir ver na hora, eu deixo sem visualizar para eu poder lembrar de visualizar e corrigir, tá? Mas assim, o que vocês têm que entender? O computador, primeiro de tudo, se você pegar a definição de computador há 30 anos atrás, não, vamos pegar mais, vamos pegar 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, quando nós tínhamos o ENIAC, computadores gigantes, mainframes, né? Um computador era um bando, o primeiro computador era um bando de circuito eletrônico que, na verdade, fazia cálculos. Na verdade, era uma grande máquina de calcular. Ele evoluiu, ele diminuiu, a IBM cria a opção do IBM PC, ele vira um conjunto de circuitos eletrônicos. E aí entra o que grande parte de vocês respondeu, fazendo processamento de dados. Tanto que o primeiro curso da área da tecnologia, né, nós tínhamos só ciências da computação e processamento de dados. Aí depois ele virou análise de sistemas, depois ele virou sistemas de informação, tá? E hoje o computador ele é muito mais, né, do que só aquela caixona. Igual eu falei para vocês, o nosso celular ele é considerado um computador. O, a nossa TV é considerada um computador. Se você tiver uma geladeira smart que já existe, ela também vai ser um computador. E aí, como é que nós sabemos disso? É simples, pessoal. Computador é tudo que tem todos esses componentes aí. Então, tudo que vocês forem fazer uma análise e tiver esses 5 componentes, tá? Todos eles são considerados computadores. Então, o computador ele é o que tem uma placa-mãe, que vai ali onde uma placa que vai integrar todos os componentes, um dispositivo de processamento, um dispositivo de armazenamento, um dispositivo que vai auxiliar o processador, ou seja, uma memória RAM, uma memória volátil, que não vai ficar carregando informações, ela vai servir só para inicializar e depois ela é limpa, tá? E energia. Isso é um computador. Portanto, várias coisas, além do nosso PC, além do nosso notebook, são computadores também. Nosso tablet nosso smartphone como eu falei, nossa TV também, tá? Agora eu vou procurar mostrar para vocês cada um dos nossos bonitinhos aí. Cada um desses componentes. Eu não me lembro se eu cheguei a mostrar todos, tá? É, antes que vocês pensem, eu sou meio velho, tá? E velho esquece das coisas muito rápido. Então eu não me lembro se eu cheguei a mostrar para vocês todos esses dispositivos aí, né? Todos os componentes e falar deles. Pessoal, eu não quero que vocês fiquem assim ansiosos ou preocupados quando eu começar a mostrar o dispositivo e falar dele. Igual eu falei para vocês, lá no livro 3 tem uma aula para falar de cada um deles, tá? Por exemplo, nós vamos ter uma aula só, acho que se eu não me engano é a segunda aula do livro 3, é só para falar sobre processador, por exemplo. E é muita coisa, tá? Processador é um assunto gigante, tá? Ah, tem aula para falar sobre memória RAM, tem aula para falar sobre fonte e assim por diante, tá? Então, eu vou procurar falar de cada um deles e aí vai ser um pouco rápido, tá? E depois que eu terminar aqui, eu vou montar eles aqui para vocês verem como é que monta a estrutura, mas também fiquem tranquilos, nós vamos fazer isso diversas vezes. Mais uma vez, falar para vocês, é a repetição que vai fazer com que vocês entendam as coisas, tá bom? A geladeira Smart, já tinha visto já. É bom que ela te avisa, ela manda mensagem quando a cerveja está gelada. Importantíssima, tá? Bom, então assim, o primeiro de todos é o que hoje eu considero o mais importante, né? Então, que é o processador. O processador ele vai ser o mais caro a não ser que você tenha um processador muito ruim,
muito ruim mesmo, eu já vou mostrar um para vocês, que eu trouxe aqui. Ele vai ser o mais caro de todos, tá? Tem uma lógica o processador ser o mais caro. Ele é o mais caro porque ele é, ele é o que faz os cálculos, tá? Hoje nós temos dois grandes fabricantes, tá? A Intel e a AMD. Então, a Intel e a AMD são os dois grandes fabricantes que nós temos no mercado. Não tem uma concorrência. Antigamente tinha, eu mandei para vocês isso lá no grupo, tá? Não tinham mais fabricantes, né? Tinha a VIA, a CIS, que faziam também, mas quando chegou os microdispositivos, e também eles já estavam anos-luz atrás da AMD e da Intel, tanto de faturamento quanto de estudos de evolução, eles meio que desistiram. Agora tem a tecnologia ARM, que nós vamos falar lá no livro 3 com mais propriedade, que é uma tecnologia para pequenos dispositivos, para mobile, mas a Apple ela está fazendo um estudo para pegar o ARM e trazer para os desktops e para os notebooks Apple. Pelo que eu li até agora, pelo que tem muito pouca informação ainda, tá? Mas pelo que eu li até agora, pelo que eu tive até agora de informação, vai ser coisa de outro mundo, tá? Assim, vai ser absurdamente a diferença entre um dispositivo ARM da, de qualidade, porque segundo informações, o ARM esse que a Intel, desculpa, que a Apple tá desenvolvendo, essa tecnologia que ela tem desenvolvido, ela consome bem menos energia e ela absorve mais calor, então ela esquenta menos, tá? Então o problema do processador hoje é o aquecimento. O aquecimento faz ele travar, tanto que o Intel ele bloqueia um pouco do overclock, né? Para quem nunca ouviu falar o termo overclock é quando você faz o seu processador trabalhar de maneira mais rápida. Então você faz um overclock, você aumenta a frequência dele, você aumenta a base de cálculo. Na verdade, você faz ele fazer mais cálculo rapidamente. Alguns da Intel são bloqueados, os da AMD eles são todos liberados. Então, como eles são liberados, eles esquentam mais, tá? Bom, deixa eu mostrar eles para vocês aqui. Então, esse é um exemplo de um processador Intel. Isso aqui chama CPU, tá? Essa é a Central Process Unit. Na verdade, a CPU está aqui dentro, tá, pessoal? Ela está aqui dentro aqui. Não é esses contatos, não. É o que tiver aqui dentro, tá? Hoje a Intel trabalha com nanotecnologia, a AMD também. Por isso ela consegue trabalhar com vários núcleos e ter uma velocidade muito maior, tá? É isso aqui que é o responsável. Quando alguém chegar para vocês, eu já falei para vocês isso, e falar que a CPU é aquele coisa grandão lá, ou falar assim, dá uma olhada na minha CPU, você fala assim, só se eu desmontar inteira, tá? Porque a CPU tá lá dentro. E esse aqui é um processador de notebook. Ele é um Intel i3. Olha que bonitinho, tá? Tem uma plaquinha aqui de notebook. Já já eu vou mostrar ela para vocês, tá? Então, esse é um de notebook. Qual que é a principal diferença do processador de notebook e do processador para PC? A principal diferença é a seguinte, pessoal. Vocês vão notar que ele é bem mais fino e ele é bem mais leve, tá? Então, um processador de notebooks, de note, ele vai ser bem mais leve e ele vai ter estrutura bem mais fininha. Você pegando nele, lá na sala eu mostro para vocês, você vai ver que ele é bem mais fino. O do PC ele é mais, até porque ele tem que suportar uma quantidade, uma temperatura muito maior, tá? Bom, depois vem a memória RAM. A memória RAM, ela vai ela vai auxiliar o processador no cálculo. Então, qual é a função dela? O processador ele não acessa o HD, tá? O processador ele não tem acesso algum ao HD. Então, quem faz esse acesso é a memória RAM. Então, a memória RAM que vai lá e faz o acesso ao HD e busca a informação. A memória RAM evoluiu muito, tá? Ela evoluiu bastante com o passar do tempo e principalmente nessa evolução que ela teve, tá? Ela fez com que a frequência aumentasse, a base de cálculo fosse maior. Então, esse aumento fez com que ela melhorasse muito a transição dos dados entre o processador e lá o HD. Como o processador não consegue chegar no HD e ver o que tem lá dentro, né, ele fez com que essa melhora, para vocês terem uma ideia, hoje uma memória RAM DDR4 ela tem uma frequência de 4.200 MHz, já tem até superiores, tá?
Então, ela consegue fazer 4.200 cálculos por segundo. 4 milhões, perdão. As primeiras... Primeiro vinha no chipado na placa, vinha um chip de memória. Depois veio a EDO e a SDRAM. A EDO era 70 MHz. É 0,07 do que é hoje. É, sim, um absurdo de evolução, né? E se você parar para pensar, nem tem tanto tempo assim. Você parar, pra vocês terem uma ideia, essa evolução se deu, vamos pôr aí em 30 anos. 30 anos. Nos anos 90 ali, já usávamos memória RAM, tá? Bom, continuando, deixa eu mostrar a memória RAM para vocês aqui. O Israel perguntou se eu tenho foto desses, você está perguntando, Israel? Eu não entendi. Desses que eu mostrei na mão aqui? Se for desse, eu não tenho, mas eu tiro depois, não tem problema. Tá? Ó, esta é a memória RAM. E ela tem o nome de pente. O povo fala pente de memória, tá? Porque ela tem esse chanfro aqui, ó. Ela tem essa furaçãozinha. Aí, pessoal, esse padrão aqui é DDR3, tá? Hoje nós estamos no DDR4. O que vocês têm que entender? Um não encaixa no outro. Se você pegar uma placa DDR e tentar pôr esse padrão aqui, não vai encaixar, tá? Se você tentar pôr uma placa DDR2 numa DDR4 e assim por diante, não vai encaixar. O lugar da furação é diferente. E essa aqui, essa bonitinha aqui, é de notebook, tá? Essa é uma DDR3 de notebook, tá? Ela segue o mesmo padrão de PC. Essa aqui é uma DDR3 também, tá bom? Então, ela segue a mesma estrutura. Já já eu vou encaixar para vocês verem melhor, tá? Bom, depois vem o bendito do dispositivo de armazenamento, né? Que é o nosso HD. O HD, depois eu tiro aqui, só me dá uma cobrada, tá? Eu mostro para vocês. O HD, ele é o local de armazenamento. E o HD é muito interessante. O HD, o padrão que nós conhecemos, seja ele tem o padrão, o primeiro padrão de HD foi o IDE, tá? IDE foi o primeiro, depois veio o SATA. Ah, professor, como assim o primeiro? Antes, os sistemas, nós vamos falar isso na aula que vem, os sistemas, por exemplo, o MS-DOS, ele era um sistema operacional em disco, tá? O que quer dizer? Por exemplo, o MS-DOS é um sistema que a Microsoft comprou e aí o DOS chamava só DOS, ele chamava Disk Operating System, então é sistema operacional em disco. Então, quer dizer, não tinha armazenamento, rodava direto no disquete, primeiro nos disquetes de 720, que era um grandão, depois no bolachão, que a gente chamava, e depois nos de 1.44, tá? E depois veio o HD. E olha que interessante, eu sempre procuro falar que o HD, ele é o que menos evoluiu. E eu vou mostrar dois abertos para vocês aqui, ó. Esse é um HD mais moderno, olha, é um HD SATA, você vê pela aqui, ó, pela conexão. Então, essa é a conexão de energia SATA e essa é a conexão de dados SATA, tá? Então, por essa conexão, aqui você consegue ver. Esse é o padrão mais atual, tá, pessoal? Então, o padrão mais atual que nós temos de uso é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? E olha que interessante. Esse é o disco. Se dá para colocar na posição aqui. Tá? Então, esse disco ele vai rodando, ó, esse disquinho vai rodando, e essa agulhinha ela vai fazendo isso aqui. Ó. Ela vai fazendo exatamente isso aqui. Ó. Se eu girar ele aqui, dá para você ver. Tá? Ele vai fazendo isso aqui assim. Ó. E vai gravando. Tá? Tem um ímã que vai fazendo essa rotação. Tá? Eles vão falar, professor, mas isso aqui é o mais atual, porque como é que você pode falar que um HD de 30 anos atrás é o mesmo? Olha que interessante. Esse é o IDE, tá? Olha aqui que bonitão. Então, esse aqui, ó, é a conexão de energia IDE, chamava PATA, né? Que era Parallel ATA, né? E o HD se chama SATA, que é Serial ATA, tá? E esse aqui é o de dados, que ligava com um cabo flat. Se vocês chegarem a pegar um HD desse aqui, pegar uma máquina que tenha um HD desse aqui, ela é muito velha, tá bom? Ela é velha mesmo, porque já faz mais de 15 anos que não se fabrica HDs IDE. O Brasil ainda ficou um tempo usando porque esperou voltar. Então, mas olha aqui, ó, é a mesma coisa. Se eu girar o disquinho aqui, essa agulhinha vai se movendo e vai fazendo a gravação, tá? Então, o sistema é o mesmo, tá? Gira
gira o disco e ele vai batendo e fazendo a gravação. Bom, e qual a velocidade desse HD? A velocidade dele, o HD IDE, ele tinha uma velocidade, foi a única coisa que mudou, tá? O HD IDE ele tinha uma velocidade que chegava a 100 megabytes, a última versão, e o SATA, ele chega a 600. Qual que é o problema? Às vezes as pessoas vê lá o SATA 3, professor, mas o SATA 3 ele chega a ter velocidade igual ao de um SSD. O SSD são 500 megabits por segundo. Pessoal, não se engane, tá? Isso aí é até, ele chega num pico. Para ele rodar isso aí, ele trava o seu sistema. Então ele não passa de 200. Isso eu posso garantir para vocês. Tá bom? Tem até umas ferramentas de teste que dá para mostrar. E olha o que eu esqueci de mostrar. Esses dois são HDs de notebooks. Esse aqui, ó, é um HD SATA de notebook. Então, ó, aqui, ó, conexão de dados, conexão de energia. E esse é um IDE. O IDE ele não tem diferença, tá? Você encaixa ele lá na porta do notebook e ele vai ter a mesma conexão. E aí, se você olhar, os dois também são bem parecidos. E se abrir, os dois são idênticos por dentro, tá? Também tem um disco aqui, uma agulhinha, lógico, com dimensões inferiores. Então, o que mudou no HD foi só a quantidade de armazenamento, tá? Depois veio a evolução do HD, o SSD, tá? Infelizmente eu não tenho um para mostrar aberto para vocês aqui, mas o SSD, ele nada mais é, se você tiver que explicar para alguém, se alguém perguntar para você assim, qual que é a diferença entre HD e SSD? Você fala assim, ó, o funcionamento. O funcionamento do SSD é similar ao funcionamento de um pendrive. Não fale igual, por favor. Por que não pode falar igual? Porque o SSD ele tem as diferenças principalmente de velocidade, tá? Principalmente de técnica, tecnologia de acesso e assim por diante, tá? Então, não falem que ele é igual, mas ele é similar, tá? E o SSD ele tem uma velocidade que chega a 500 megabytes por segundo de informação, de troca de dados. Aí é o seguinte, eu falei, professor, mas você falou que o HD SATA 3 ele chega a 600, mas isso depende de tanta coisa e ele nunca vai trabalhar a 600, tá? Eu garanto a vocês. O SSD ele sempre vai ser mais rápido, até porque ele não tem disco para rodar. Ele não tem que ir lá acessar um lugar no banco. Você pede a informação para o SSD, ele vai e busca no lugar que tiver. E o SSD ele também evoluiu. Ah, tem esse antes para falar. Antes do M2. Existe um tipo de HD que ele é híbrido. Hoje ele caiu bastante em desuso, tá? Por que ele caiu em desuso? Ele traz as duas tecnologias juntos. Infelizmente, não funciona direito, tá? Essa opção, sim, o SSD ele pode chegar a 10 mil megabytes por segundo. Exatamente. Ele é de 500 a 10 mil. Mas ele de entrada depende de alguns fatores também, tá? De energia, que a gente vai discutir já já também. Ó, o HD híbrido, ele procurava trazer as duas tecnologias. Não deu certo, tá? Não funciona bem. É, Na verdade, ele espelhava algumas informações, então ele pegava um pedaço dos dois e funcionava muito mal, tá? Por isso que caiu em desuso. Era uma aposta, primeiro, de uma tecnologia, tinha uns notebooks pequenos que chamavam Ultrabook da Intel, eu até estou com um utilizando aqui, e ele vinha com essa tecnologia, mas aí viram que travava muito, porque era uma tecnologia que acabava aquecendo muito e não deu muito certo. Agora caiu um pouco em desuso, mas ainda dá para comprar, tá? Esse é o novo, esse é o M2. Ele é absurdo. Ele é um padrão que ele foi estudado pela Intel, tá? Hoje tem mais fabricantes, mas o primeiro a desenvolver a tecnologia foi a Intel, tá? E ele é uma conexão que ainda não são, tem que ser placas modernas. Eu ia trazer a placa-mãe, eu acabei esquecendo de pôr a placa-mãe aí. Mas a tecnologia M2 ela é muito interessante. Por que, principalmente? Porque ela tem uma conexão específica, ela não é SATA, tá? O SSD, a conexão é SATA, é a mesma conexão do HD, então você pode utilizar em placas normais, mas o que acontece? Ele usa uma interface que parece a PCI Express. Hoje tem alguns adaptadores que você pode pôr, vou mostrar uma placa-mãe aqui,
No adaptador, você pode pôr nessa conexão aqui, ó. Se eu consigo. Nessa pequenininha aqui, ó. Então, ele tem um adaptador, você não dá para ligar direto aqui, tá? Você tem que pôr um adaptador para essa conexão e ligar ele no adaptador. Qual que é o problema? Esse soquete aqui, ó, por exemplo, é 775. Nesse soquete aqui, ele rodou igual um HD SATA na taxa de transmissão, né? Então, não ficou legal. No soquete, que é igual ao da minha máquina, que é o 1151, ele rodou um pouco melhor, mas quase igual ao SSD comum. Então, não vale a pena, tá? Vale a pena se você tiver o tipo de conexão na sua máquina. Se você não tiver, não vale a pena, tá? Só ver uma arte aqui. Ah, não, essa aqui é... Eu ia falar que tem aqui no notebook, mas não tem, não. Bom, continuando. A fonte de alimentação, aí é o seguinte, a fonte de alimentação é o que vai levar energia para a sua placa. Então, ela vai energizar, seja o seu notebook, seja o seu PC. Nós vamos falar bastante sobre fonte e existem alguns padrões. A fonte ela pode ser nominal ou ela pode ser real. O que isso quer dizer a grosso modo? Se ela for uma fonte nominal, ela vai ser essa fonte mais simplesinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa fonte aqui. Ó, essa maravilha aqui da natureza, tá? Então, essa fonte é nominal. Por que ela é nominal? Ela tem um selo aqui do lado, tá? E esse selo, ele não fala a potência real que ela tem. Ele transmite uma potência inferior. Por exemplo, geralmente, essas fontes aí, elas chegam a 230 watts, tá? Então, é uma potência bem pequena. E aí, vamos supor, se você tem uma máquina que é um pouco mais diferenciada, uma máquina que tem uma potência superior, tá? Essa fonte ela não vai suportar. Ela não vai suportar e ela vai começar a travar, tá bom? Então, por isso, uma das coisas que eu bato o pé e falo mais para vocês é comprem uma fonte real. A fonte é o que, se o processador é o que é o mais caro, a fonte é o que há de mais barato. Então, optem por uma fonte real, tá? Apesar de que vocês vão ter muito esse problema quando vocês forem trabalhar com isso, pro usuário final, ele não vê diferença, por isso que você tem que saber explicar, tá? Por exemplo, pegar aqui, ó, tem uma placa de vídeo aqui, ó. Essa placa de vídeo aqui, deixa eu lembrar aqui que eu sou meio ruim de cabeça, é uma GTX 660. Olha o tamanhozão da criança, tá? Vamos supor que eu tenho na minha máquina essa placa aqui, tá? E aí eu ligo com aquela fonte, com essa fontezinha bacana que eu mostrei para vocês, ó, tá? Se eu ligar com essa fonte, ela não vai nem dar vídeo. Por quê? Porque olha aqui, ó, ela tem um conectorzinho aqui, tá? Para ver aí. Esse conector é uma fonte, é, é, é um auxiliar de alimentação. Então, as fontes nominais, elas nem vêm com esse auxiliar. Precisa ser uma fonte real, aí para você poder ligar. Só essa placa, ela consome quase 200 watts de potência. Se a sua fonte, ela te fornece só 230, não vai te adiantar, né? Bom, e por último, o gabinete. Eu sei que eu acabei esquecendo de pôr a placa-mãe, mas eu já vou falar para vocês, tá? O gabinete, às vezes as pessoas não dão importância no gabinete. Por que eles não dão importância? Porque as pessoas acham que o gabinete, eu posso pôr qualquer um, porque eu só vou juntar as peças lá dentro. Realmente, pessoal, se você for pensar bem, o gabinete não tem tanta importância, porque no desempenho ele não vai fazer nada, tá? Mas, o que vocês têm que pensar? Se você tiver um gabinete ruim, desses mais baratos daí, ele não vai prender direito as suas peças. Aí ela pode balançar, principalmente o HD. O HD, se ele tiver, deixa eu mostrar aqui, ó, se ele tiver qualquer tipo mais um milímetro, menos de um milímetro, que ele saia do lugar aqui, tá? Esse HD ele vai criar um bad block e ele vai deixar de funcionar, tá bom? Então, às vezes você fala assim, poxa, mas foi uma coisa ínfima, básica que rodou aqui, mas ele vai deixar de funcionar, tá bom? Então, por isso que um bom gabinete vai auxiliar vocês. Eu acabei esquecendo de pôr a fonte aqui, desculpa, a placa-mãe, mas eu trouxe dois modelos para vocês verem. Uma é esse aqui, placa-mãe normal, zona,
tá? Então, essa placa-mãe é uma placa-mãe 775. Eu sei que ela é 775 por causa desse encaixe aqui, que é o soquete, tá? Então, eu vou explicar rapidamente o que faz cada coisa nela, tá bom? Que vocês vão ter uma aula só para falar sobre isso. Então, aqui, ó, aqui é o processador, onde eu vou encaixar o meu processador. Aqui é onde eu vou encaixar as minhas memórias. No caso, aqui cabem duas, tá? Aqui, esse aqui é onde eu vou encaixar a minha placa de vídeo, tá? E aqui, essa aqui é a mini PCI Express e essa a PCI. Essa aqui, eu posso pôr placa de rede, placa de som, placa de Wi-Fi, por exemplo, que aqui não vem. Aqui também, tá? Aqui na frente eu tenho, ó, tá aqui. Eu tenho as interfaces, então aqui, ó, chama PS2, aqui é de teclado e mouse, tá? Vermelhinha de teclado, verde é de mouse, chama porta Serial 2. Nós vamos descobrir depois, eu vou explicar para vocês, que hoje está em desuso, porque hoje usa muito USB. Essa aqui, ó, é a porta serial, é a primeira porta serial, usava em mouse antigamente, hoje usa para algumas conexões de dados. Essa aqui é a porta paralela, era usada para impressora antiga. Essa aqui é a porta VGA, que é de vídeo. Essas quatro aqui são USBs. Essa aqui é a gente chama de porta LAN, tá? Que é a porta de rede, que aqui entra o conector RJ45, que é o conectorzinho de rede. E essa aqui são as saídas de áudio. Essa aqui é a sub, saída do fone de ouvido ou da caixinha de som, e essa aqui é do microfone, tá? O que mais tem para explicar? Hoje, essa placa aqui, ela tem dois chipsets. Então, ó, aqui é a ponte norte e aqui é a ponte sul, tá? Então, ponte norte, ponte sul. Essa aqui cuida do processador, cuida da memória RAM e de algumas interfaces de vídeo, e essa curta cuida de algumas interfaces. Aqui está a conexão de energia, onde você vai ligar o conector de 24 pinos. Na fonte, nós ligamos essa de energia aqui e essa outra aqui que está aqui próximo ao processador. Se você não ligar essa de 4 pinos do processador, ele também não dá vídeo. Aqui são capacitores, resistores, tá? E aqui, ó, essa placa, por ela ser um pouco mais antiga, ela ainda tem uma conexão IDE. Hoje não tem mais. E aqui são os conectores. Opa, passando aqui. Aqui são os conectores SATA. Tá bom? Então, essas são as conexões da nossa placa-mãe. Ah, e aqui tem uma que é muito importante também. Deixa eu achar ela aqui para vocês. Aqui, cadê ela? Que é a nossa BIOS. Basic Input Output System. Pois lá no módulo 3 a gente vai falar bastante sobre ela. A nossa tá aqui, ó. Tá? E ela é onde guarda as informações da placa-mãe e é o que inicializa a placa-mãe, tá bom? E aí, se eu mostrei uma de PC, vou mostrar para vocês também uma de notebook. Então, tá aqui a de notebook. Então, ela é mais difícil de reconhecer os componentes, mas, por exemplo, aqui é o soquete do processador, tá? E aqui são os bancos de memória. Aqui tem o encaixe SATA, ó. Isso aqui é para o gravador de DVD. E aqui dentro, aqui, ó, tá o do HD, tá? Aqui é o encaixe da tela, onde você vai ligar o monitor, e aqui é onde vai, a placa de rede sem fio, tá? Pô, professor, mas todos os notebooks são iguais? Não, não são, tá? Cada notebook ele vai ter uma conexãozinha específica para ele ali. Bom, deixa eu só responder algumas coisas aqui. Primeiro, o Israel perguntou como é que é ter uma fonte real. Ela vai dar qualidade na transmissão da energia. Então, ela vai fazer com que não picote a energia e a energia não chegue ruim, tá? Olha aqui, ó, eu trouxe até um cabo para mostrar para vocês. Esse é um cabo para conectar no HD. Você vai notar que até essa estrutura aqui, ó, de cabeamento, ela é mais fina, ela é de menos qualidade, tá? Até isso, a fonte real é muito melhor, tá? Outra coisa que nós chamamos as fontes também, quando ela é nominal, é de genérica, tá? Por quê? Porque ela não suporta algumas opções de placas gráficas e também porque ela não tem um negócio que chama PFC ativo. PFC é o seguinte, é quando ele tem já o 110 e o 220 integrado, tá bom? Outra coisa que o Fabiano falou que a placa de vídeo é tão cara ou até mais cara que o processador. Sim, dependendo do modelo, e se você quiser fazer um Sly ainda, ou fazer um Crossfire, ela fica mais cara ainda. A placa de vídeo ela é muito cara, as mais tops, né? Principalmente quando o lançamento. Sabe qual é o segredo para adquirir placa de vídeo? Espera 6 meses do lançamento. No lançamento, ela fica muito cara. 6 meses depois, como o chip muda, o preço cai absurdamente. É muito bacana isso aí, tá?
E o Hamilton tá falando por isso que ele optou pelo SSD. SSD é muito mais rápido, pessoal. Se tem uma coisa assim que você não. Já é meu segundo SSD, porque o primeiro não aguentou, como trabalho demais, ele durou ali cerca de 3 anos. Quando você usa SSD a primeira vez, você coloca na sua máquina, você nunca mais quer voltar para o HD comum. Mesmo você perdendo, você perde espaço, é evidente, tá? Mas eu tenho um segredinho, eu tenho uma case, porque para quem usa notebook, lógico, tem uma case que você coloca no lugar do seu gravador de CD, você coloca o seu notebook SATA. E aí você põe o seu SSD na saída normal e funciona tudo perfeitamente. E aí você consegue ter um HD para armazenamento e um SSD para usar o sistema. Depois que você começa a usar o SSD, você não consegue voltar mais. Por quê? Porque o HD ele não aguenta, ele inicializa muito devagar e assim por diante, tá? Mas nós vamos falar sobre isso também. Bom, pessoal, segundo exercíciozinho para vocês agora, tá? O que que eu quero de vocês? Vocês vão criar uma tabela de configuração de computadores. Como assim? Pessoal, é lógico que nós vamos ter dúvidas, tá? Muitas, né? Não seria diferente. Se você falar para mim que você vai conseguir montar isso aí em alguns minutos e vai ficar perfeito, eu vou achar estranho, tá? Então vai ter dúvidas, não é para ficar uma configuração extremamente perfeita, mas pense numa configuração que você queria ter. O que que vocês vão colocar lá? Qual processador você queria usar, quantidade de memória, e o seu HD e o sistema operacional só. Então, ó, processador, memória, HD e sistema operacional. Só isso, tá? Vai lá, 5 minutinhos lá para vocês fazerem. Não precisa, é só lá no Altos mesmo. Processador tal, HD tal, memória tal, sistema operacional tal. Só isso. Não precisa ser no Excel, não. Pode escrever lá no Whats mesmo, tá bom? Vai lá, rapidão.
Bom, vamos voltar, pessoal. Eu estava olhando aí as configurações, né? Já dá para eleger. Nós temos alguns ricos, grande parte, milionários, né? i9, i7, série K, só milionários. E temos um pão duro, né? Temos também um econômico, né? Geralmente, quando eu passo esse exercício, vocês fazem esse exercício aí durante o curso, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes, né? Essa primeira vez não há exigência alguma, só esses três aí. Depois, nós temos aí, aí sim, nós temos no livro 3 aí eu exijo mais algumas coisas. Depois, lá na frente, aí eu exijo mais ainda. E por último, aí tem especificações. Aí é mais complexo ainda, tá? Mas aí são tudo coisas que vocês já aprenderam. Esse primeiro passo é mais para definir o que vocês entenderam. E o mais legal, quando eu passo esses exercícios para vocês, né? O que é mais interessante, assim, é o- as configurações que saem. Igual aqui, tinha i9, né? Ryzen mais top, water cooler, né? Então são coisas assim. Depois eu falo, né? São ricos, aí eu, não, sonho, né? Lógico, né? SSD de 1 TB, coisas absurdas. Então, assim, é bem interessante, mas ficaram configurações muito legais, tá? E o intuito, quando eu peço esse tipo de coisa para vocês fazerem, o intuito principal é vocês me mostrarem o quanto é compatível uma peça com a outra. É vocês, é vocês irem adquirindo o conceito de compatibilidade. Na próxima vez que nós formos fazer isso aí, você vai ter que me falar o processador e a placa-mãe. E aí você não vai poder pôr a placa-mãe diferente, no modelo errado. O Israel falou que não sabe, calma que nós vamos chegar lá, Israel. Ainda tem bastante estrada pela frente. É, mas assim, também quando nós vamos, principalmente quando você vai vendo preços, né, questão de custos, nós vemos também o quanto a tecnologia é cara, né? Ela tem um pedaço dela que é muito caro, né? É, então, assim, mas a gente ali, né, só de conhecer, de ver algumas coisas já é bem legal. Eu sempre tive vontade de, de montar algumas outras coisas, eu não tenho mais tempo, mas eu já tive, por exemplo, um computador montado em madeira, essas coisas assim. Antigamente eu tinha tempo para fazer essas coisas, hoje não. Uma vez eu montei para um cara, muitos anos atrás, um computador dentro de um aquário, tá? Tinha umas coisas bem legais que dá para fazer, tá? Que são case modes, né? A gente fala, mas vai passando o tempo e a gente não vai conseguindo. Bom, por último, quase último, eu acho. Deixa eu só ver aqui. Isso, quase último. Já falar do conceito de sistemas operacionais. Na próxima aula, eu vou falar mais afinco ou mais a fundo sobre isso, mas o que eu quero que vocês entendam? O sistema operacional é o que vai fazer a conexão, a transição entre o hardware e o software. Então, existem sistemas operacionais, é, dois tipos, sistemas proprietários, né? Windows e macOS, por exemplo, são sistemas proprietários, e existem sistemas livres, que são sistemas grátis. Por exemplo, o Linux, né? O Linux tem diversas distribuições. Sem um sistema operacional, não tem como o seu computador trabalhar. Não tem como o seu dispositivo mobile trabalhar. Se você não tiver um Android no seu celular, ele não vai inicializar nada. Então, por isso, nós não podemos falar que o sistema operacional ele é só ah, ele é só um programa, tá? Até porque na primeira definição de sistema operacional que eu vi na minha vida, foi lá um tempinho atrás, bastante tempo atrás, o professor Andrew Tannenbaum, ele falava que sistema operacional é uma coleção de softwares, tá? Eu vou falar bastante de Andrew Tannenbaum ainda. Tannenbaum é um dos pais da tecnologia. Ele tem livros fantásticos. Se vocês quiserem o PDF, eu tenho alguns. Se puderem ler, leiam. Alguns são meio complicados. O de redes não leiam, pelo menos enquanto não. Mas é fantástico. Sim. É um livro fantástico, mas para quem está iniciando não é legal ler que você pega trauma. Mas ele é um cara muito bom. Eu tive sistemas operacionais
na faculdade, eu tive um ano de sistemas operacionais sem ir para o laboratório. Na verdade, era arquitetura de sistemas, tá? E era complicadíssimo. Bom, aí é o seguinte, todo sistema operacional, todo programa, todo jogo que você quiser instalar no seu computador, você tem que ver qual que é o mínimo para se instalar, tá? Então, qual que é o mínimo que o seu computador precisa? Quando você vai instalar, só que toda vez que vocês forem ler os requisitos mínimos e você quiser instalar alguma coisa, seja ele um sistema operacional, seja um programa, seja um jogo, você coloca 3 vezes mais para rodar legal. Se eu pegar o Windows, igual tá aí, ó, processador de 1 GHz, memória RAM de 1 GB para 32 bits, 2 GB para 64 bits, se eu instalar isso na minha máquina, eu garanto que o sistema vai ficar muito lento, tá? Ah, é, então, o sistema ele vai ficar muito lento e ele não vai conseguir trabalhar direito, tá? Mas tem, se você entrar no site de qualquer, quando você vai baixar um jogo, por exemplo, você vai ver lá que tem um requisito mínimo. O Leonardo ele perguntou qual que eu recomendaria, deve ser o autor, né? Eu vou colocar aqui, ó, Gabriel Torres, muito bom. Ele tem uns livros muito legais. Professor Laércio Vasconcelos, é fantástico, professor Laércio. Um cara que ele me deu aula, eu tenho um carinho gigante por ele. Esse, esse não faz mais livro, mas ele tem muitos livros antigos. O professor Carlos Morimoto, também fenômeno, muito bom. São todos brasileiros esses, tá? Esses são para início. Para início, esse é muito bom. Tanto livros de hardware, quanto o professor Laércio, ele tem uns livros de hardware básico que é lindo. Eu tenho eles, inclusive. O professor Gabriel Torres também. O professor Gabriel Torres, ele, inclusive, ele escreve no blog Clube do Hardware. E o Carlos Morimoto, ele tem muitos livros da área de redes e Linux também, que são bem legais. Depois, se eu ir lembrando, tem a professora Fabi, mas eu esqueci o sobrenome dela. Assim que eu lembrar, o sobrenome é a Fabiola, mas eu esqueci o sobrenome. Assim que eu lembrar, eu coloco para vocês também. Tá aí alguns que, quem quiser uns PDFs aí, depois eu até mando para vocês estarem lendo, tá? Aí, ó, o Fabiano colocou lá no nosso um exemplo de requisitos mínimos, tá? Bom, existe uma coisa chamada arquitetura. A arquitetura ela pode ser 32 bits ou 64 bits. Seu sistema, se você vier aqui, ó, Windows, não tem pausa aqui. Windows e pause, ele vai abrir a tela de sistema, se você apertar Windows e pause, ele vai mostrar os requisitos mínimos, perdão, desculpa, não requisitos mínimos, ele vai mostrar as informações do seu computador. E o seu sistema, ele pode ser aqui, ó, 32 bits ou 64 bits. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte: como eu sei qual usar, né? Então, o sistema em 32 bits, ele quer dizer isso aqui, ó, 2 elevado a 32, que dá aproximadamente 3,5, 3,23 milhões. Então, quando você vai instalar um sistema operacional que rode 32 bits, tá? Ele, ele vai ali, ele vai conseguir enxergar no seu computador apenas, tá? 3,23 GB de memória. Quem manda, quem vai falar qual sistema operacional você tem que colocar é o seu processador. O processador que tem que entender a arquitetura. Se o seu processador ele é de uma arquitetura 64 bits, tá? Ele vai ler um sistema em 32, tranquilamente. Só que se o seu processador ele for só 32 bits, ele não lê arquitetura 64 bits, tá? E por que que ele tem esse nome? Vocês vão encontrar também, na hora de instalar, como x86. Por que tem o nome x86? Porque quem criou essa arquitetura foi a Intel, e os primeiros processadores da Intel, ele tinha o final Intel i86. Então, primeiro veio o i86, depois o i186, i286, i386, i486, e depois veio o Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, Core 2 Celeron, aí veio a série I, tá? Então, por isso que ele tem esse nome. Quando nós formos lá ter aula de formatação, vocês vão ver que tem lá a arquitetura x86 e x64, tá? Ou vai estar, para o 32 bits, ele vai estar x86, tá? Para os 64 bits, ele vai estar x64.
E o 64 bits, ele é 2 elevado a 64, que não dá para pôr um valor gigantesco. Na hora da instalação, ele vai estar escrito x64 ou AMD64, porque foi a AMD que foi a primeira empresa, ou foi a primeira que produziu o sistema em 64 bits, tá bom? Então, por isso ele tem essa arquitetura aí. A aula que vem também eu vou reforçar isso para vocês. Professor, como é que eu escolho qual sistema eu vou instalar? Simples. Hoje em dia, não tem mais processador que não suporta 64 bits, tá, pessoal? Possível isso aí. Mas, né, você vai verificar primeiro o seu processador e sua quantidade de memória. Você tem 4 GB ou mais, se você pôr um sistema em 32 bits, você vai perder. Ele vai ler 3,23 e o resto ele vai jogar fora. Tá bom? Tá? Tem que ver tudo isso. Tá bom? Bom, e uma das coisas, isso é mais por curiosidade mesmo, é a questão do antivírus. Pessoal, a quem se destina o antivírus? A quem não sabe mexer no computador. Por quê? Se você chegar para mim e perguntar assim, para que serve o antivírus, eu vou falar para vocês assim, para nada. Pô, mas como para nada? Eu instalo lá, ele tá lá, que vem um sistema de detecção de erros. Pessoal, nós estamos no meio de uma pandemia, dá para entender isso melhor. Que vem primeiro, a vacina ou a doença? É simples de entender, tá? Se você entende que a vacina tem que vir, é, primeiro vir a doença, para depois a gente fazer uma vacina para ela, o antivírus é a mesma coisa. Primeiro você vai se infectar, é, e depois o antivírus vai criar uma ferramenta para isso. Ó, o Fabiano falou, o Avast qualquer coisa é vírus. É o famoso falso positivo. Se você quiser ativar um programa, por exemplo, você baixou um jogo lá no torrent, né? Você baixou um jogo lá, Piratex. E aí, a hora que você vai craquear alguma coisa, você vai ativar esse seu jogo, o seu sistema operacional, o antivírus ele vai detectar. Você tem que lembrar de desabilitar ele. Outra coisa, se você tem gente que põe 2, 3 antivírus. Cara, o antivírus ele deixa o seu computador mais lento, porque ele vai verificar as coisas. 2, 3, eles entram em briga um com o outro e não protegem nada. Mas é lógico, por exemplo, você tem aquela tua tia velha lá do WhatsApp que clica em tudo quanto é lugar, aí ela precisa de um antivírus, tá? É, o antivírus ele é muito barato, tá? Ele é baratinho, a licença dele é muito barata. Se você tiver que instalar um antivírus, opte por um antivírus pago. Os antivírus gratuitos, eles usam as máquinas como cobaia, tá? O Fabiano falou a verdade, se você instalar 2 antivírus, ele fala, realmente, se você passar o scanner nele, ele vai falar que um ou outro ele vai detectar como vírus, tá? Então, o antivírus optem pelo pago, porque o pago ele tem uma quantidade de vacinas muito maior. Ele vai pegar uma quantidade maior de vírus, tá? E o Windows 10, ele já vem com antivírus, que é o Windows Defender, tá? Que tá com uma qualidade até bacana. Ele tá com uma qualidade até boa, dá para utilizar tranquilinho, tá, pessoal? É, então, assim, se você tiver cuidado, se você não é uma pessoa que entra em sites que não são assim, que não tem uma conexão legal, se é uma pessoa que toma cuidado ao usar o seu computador, não tem por que instalar um antivírus, tá bom? É, o Kaspersky ele é muito bom. A versão paga, principalmente. É isso mesmo, Fabiana. É esse tipo de site aí. De jogos também, tá? Tem um monte de sites, mas o que o Fabiano colocou no chat lá, esses são os principais, tá? Eu vou dar um exemplo. Cara, você- é assim, é até difícil de falar. Um dos sites que mais tem vírus é sala de bate-papo. E tem pessoas que entram, vai lá e clica no link. Cara, é muito básico. Você quer mandar vírus para alguém? Você entra na sala de bate-papo e manda link. Fala, ó, tem uma foto minha aqui, ó. Entra com um nick de mulher, principalmente, aí que você vai mandar vírus para todo mundo. É absurdo, tá? Bom, vamos para o nosso penúltimo exercício de hoje. Eu quero que você pesquise. O Fabiano ele deu um spoiler lá no grupo, mas você vai escolher um sistema operacional, não vale o 10, que eu já coloquei, e vai colocar os requisitos mínimos para a instalação dele. Tá? Então, qual o requisito mínimo para instalação de tal sistema? É só ir no Google e dar uma pesquisada aí. Vai lá, mais 5 minutinhos aí.
Bom, vamos lá, pessoal. Vamos voltar. Então, muito bom, cara, vocês conseguiram achar ali, né? Tirando que teve pessoas que até conseguiram criar o seu próprio sistema operacional, né? Agora nós temos aí o Curupira, mas brincadeiras à parte, bem bacana, todo mundo conseguiu. Então, alguns mandaram sistemas mais antigos, como o XP, né? Outros sistemas livres, como o Ubuntu, né? E assim, mas o que que vocês precisam notar? É o que cada um exige, o que cada sistema vai exigir de você. Vai exigir da sua máquina. Então, cada sistema operacional que você quiser, ele vai exigir alguma coisa da sua máquina. E ó, agora vamos ver quem vai estar prestando atenção. O que eu vou falar agora é resposta de uma das perguntas da próxima aula. Qual o melhor sistema operacional para instalar na minha máquina? Depende da minha máquina, depende da minha configuração. Não só quantidade de memória, não só HD, não só o meu processador, mas o chipset da placa-mãe também interfere. Então, se alguém um dia perguntar para vocês assim, qual sistema eu devo instalar na minha máquina? Depende, eu preciso analisar que máquina você tem primeiro. Tá? Então, primeiro, você precisa verificar que máquina a pessoa tem para depois, ali, com calma, você poder diagnosticar algum sistema que ela possa utilizar. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora, vou mostrar bem rápido, algumas curiosidades aqui. Vou tentar mostrar algumas coisinhas, deixa eu dar uma. Então, bom, opa, deixa eu habilitar aí. Bom, primeiro que eu queria mostrar para vocês tem uma placa-mãe aqui, ó. Então, se vocês se depararem com uma dessa um dia, vocês vão ter certeza que o computador ele é de uma configuração bem baixa, tá? Por que isso? É assim, esse aqui é uma placa Atom, tá? Vocês vão notar o processador, ele é chipado na placa-mãe, então se eu tirar isso aqui, ele vai até quebrar, tá? Ele tá aqui embaixo desse cooler minúsculo, tá? O Atom, ele foi desenvolvido pela Intel para rodar em pequenos dispositivos, na época era para rodar em tablet e em netbook, mas aí a nossa querida fabricante legalzona, ela começou a vender em PCs para ficar essa maravilha. Porque aí você consegue ter um PC de muito baixo custo e as outras empresas não conseguem nem concorrer. Porque o que acontece? Isso aqui é quando você vê lá na propaganda, tem um Intel por R$ 800. É essa maravilha aqui, tá? Ele tem uma velocidade de processamento muito baixa e ele é muito lento. Então, é muito lento mesmo. Então, ele tem aqui, ó, 2 bancos de memória. Você pode pôr, nesse caso, ele é a DDR3, dá pra pôr até 8 GB, tá? Ele tem uma placa de vídeo aqui, perdão, uma entrada de placa de vídeo, tá? PCI Express e aqui uma PCI. Mas o processador ele é muito lentinho. Não tem como trocar esse processador, tá? Ele é chipado na placa, tá bom? Bom, aproveitando que a minha placa está desmontada aqui, vou mostrar como é que ela monta ela para vocês, né? Então, tá aqui a plaquinha. Vou descer um pouquinho aqui, ver se a gente consegue mostrar legal, tá? Então, ó, a placa tá aqui, a primeira coisa que eu vou pôr é o processador. O que você tem que tomar bastante cuidado? Você vai abrir o soquete aqui, ó, tem uma travinha, você abre ela, tira ela para fora. O processador, ó, ele tem umas entradinhas aqui, ó, não sei se dá para ver aí, ó, tá vendo? Esse chanfro aqui, ele mostra o lugar direto, o lugar correto do encaixe. Eu venho aqui, encaixo, tá? Encaixei, fecho a portinha aqui e fecho a minha travinha. O que é importante vocês saberem? Só coloque ele por cima certinho, porque se você arrastar ele aqui dentro, o padrão dele é LGA. Esse padrão LGA, ele quer dizer que se você arrastar, você pode danificar o seu conector, tá bom? E aí já era a placa-mãe, tá bom? Bom, o cooler, essa maravilha da natureza, ele é padrão Intel. Deixa eu ver se tá tudo, vou só deixar ele do jeito certo. Eu uso o seguinte macete. Eu venho aqui, ó, eu vou encaixando ele nos buraquinhos primeiro. Então eu vou sem coisar, né? Encaixa ele no buraquinho aqui, ó. Encaixei e depois é só apertar as travinhas, ó.
O cooler ele tem que ficar bem preso, tá? Então, geralmente eu dou uma mexida aqui para ver se ele está bem preso, porque se ele ficar solto, ele não vai resfriar direito o seu processador e aí isso vai danificar o uso, tá? Não pode esquecer de ligar isso aqui. Ó, esse aqui é o conector de energia que vai fazer o cooler girar. E você tem que ligar, aqui na placa vai estar escrito CPU fan. E aí você vai e conecta o bichinho aqui. Tem que tomar, por que tem que tomar cuidado? Porque eu falei CPU fan, porque tem placas que vai ter uma conexão aqui, ó, que chama chassi fan. E ela é igual a do cooler. E às vezes você liga lá e aí a sua placa-mãe não detecta que o cooler está ligado. Tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Outra coisa, a memória RAM, ela vai ter só uma posição. Deixa eu inverter a placa aqui para vocês enxergarem melhor. Então, ó, ele vai ter só um encaixe. Se eu tentar pôr errado aqui para vocês verem, ó, ele não vai entrar direito. Então, você tem que pôr na posição correta. Colocou de um lado, colocou do outro. Evita pegar nos contatos, tá? E aí é só forçar aqui. Pronto. Você inseriu a sua placa, tá? Montadinho, bonitinho. Depois é só pôr no gabinete. Eu procuro sempre montar fora. Sempre eu procuro, quando eu vou montar a minha estrutura ali, eu sempre procuro montar fora do gabinete. Por quê, gente? Principalmente placa-mãe, processador e memória. A gente procura montar fora, porque se tiver algum erro lá dentro do gabinete é mais difícil de corrigir, tá? Então você já monta. Aliás, eu procuro até testar fora. Depois vocês vão aprender como fazer isso, tá? Podem ficar tranquilos. Até fazer o teste, eu procuro testar fora do gabinete para que a gente consiga, né, é, é, trabalhar de maneira melhor. Então, eu procuro montar, principalmente essa primeira parte, montar fora. Depois, eu coloco ali HD, eu coloco gravador se tiver, tá? Aí eu coloco lá dentro do gabinete mesmo. Mas placa-mãe, processador e memória eu monto fora do gabinete. E eu sempre deixo uma fonte fora também, né? Eu tenho uma fonte aqui para teste, eu deixo ela fora para que eu possa, né, testar se a placa está dando vídeo. Porque com placa-mãe, processador e memória e a fonte já vai dar vídeo já, tá? E aí você consegue testar se está dando vídeo, porque se tiver algum erro na sua montagem, você consegue corrigir de maneira mais rápida. Então, por isso que é o ideal, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Só ver, apareceu uma mensagem lá. Tá. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Peraí, deixa eu ver ali. Ah lá, o Hamilton, ainda bem que ele lembrou. Eu não tinha esquecido, juro. Eu ia falar. Bom, vamos lá. Então, e o Fabiano também sobre as aulas de sexta. Pessoal, nós tivemos uma reunião sexta-feira, tá? E aí teve um novo decreto do Estado de São Paulo, né? E aí é o seguinte, o que acontece? A volta não depende da escola, tá? A volta ela depende da Secretaria da Educação. Então, o governo manda. O que o governo mandou primeiramente? Em setembro pode voltar os reforços. Só que qual que é o problema, tá? Poderia voltar, no nosso caso lá, com no máximo 4 alunos na sala. Não teria nem condições, né? Na realidade, eu não sei nem se nós poderíamos voltar, tem que ter uma análise lá da questão. Nós teríamos, o Rio Preto ainda está no laranja, teria que estar no amarelo em um mês. Então, até lá não vai dar o prazo, nós estamos no laranja ainda. Tem que estar um mês no amarelo para poder liberar. Tem uma portaria, né, do Estado também, saiu hoje, vai sair no Diário Oficial amanhã, tá? Um decreto, né, um novo decreto com referência à educação, que nós poderemos voltar em outubro, dia 8, se eu não estou enganado, de outubro, tá? Então, por enquanto, esse é o prazo que nós temos da Secretaria da Educação. Aí o Fabiano está perguntando das aulas de sexta, a mesma coisa, tá? Nós não podemos ter atendimento. Qual que é o nosso principal problema? Quem conhece a escola lá, a escola ela não tem janelas, tá? Então, ela é lacrada, é mais complexo ainda.
Quem viu as salas elas são bem próximas, os alunos ficam bem próximos um ao outro, tá? Apesar de, é lógico, vocês são adultos, não tem tanto contato físico igual os meus alunos mais novinhos, mas tem também. Então, nós dependemos do Estado. Então, por enquanto, se não houver nenhum tipo de mudança, se Deus quiser, não haverá. Primeira semana de outubro a gente está de volta, tá? É isso, outubro, primeira semana de outubro, tá? Mas, igual mais uma vez, infelizmente ou felizmente, nós dependemos da Secretaria da Educação. É a Secretaria da Educação que dita as regras para nós. Eles que falam se pode voltar, se não pode voltar e como, principalmente, pode ou não voltar, tá? É... Então, a de sexta, por enquanto, porque a de sexta, dependendo, é uma turma extra, então a escola, ela, por enquanto, ela vai deixar. O que vocês podem fazer por vídeo? Nós temos as aulas da plataforma. Não sei, deixa eu ver se eu estou colocando, acho que eu estou colocando lá no grupo de vocês, né? Tem as aulas da plataforma, né? Que aí vocês podem olhar lá no grupo. Essas aulas saem todos os dias, tá? Todos os dias saem aulas lá, inclusive já teve aula minha. Se vocês entrarem, é no Facebook da escola. Lá, até postei ali, tá? Então aí tem vários, tem de hardware, tem de games, tem de, de, de inglês, e assim por diante, tá? Então, por enquanto vai ser assim, tá? Vai ter no Facebook da escola. É só procurar Microcamp ou então. Não, então, essas aulas que eu tô falando da plataforma lá do Facebook, vocês podem assistir, ela é livre, tá? As outras que vocês não têm acesso ainda, mas as da plataforma tem. Aí tem de hardware lá, tem um monte de aula lá, tá bom? Eu vou tentar fazer isso, Remus. Eu vou tentar fazer o cadastro de vocês essa semana. Não, eu que tenho que fazer. O pior é isso, não é nem questão de ir para a escola. Eu vou tentar, eu vou pedir lá. Deixa eu até anotar aqui. Porque aí eu consigo, se eu consigo fazer, eu teria que fazer na escola, mas sou eu que faço, tá? Mas a plataforma para criar o promo code é lá. Mas eu vou tentar fazer isso para vocês, para ter o usuário, eu crio uma senha padrão e aí eu tento fazer para vocês e eu falo semana que vem. Talvez eu não consiga fazer de todo mundo de uma vez só, mas pelo menos eu consigo ir lá e fracionar e fazer, tá bom? Pode deixar que até semana que vem, ou eu vou chamando vocês conforme eu vou fazendo, tá? E aí vocês vão ter acesso à plataforma. O Israel fala das peças, por enquanto, infelizmente, tem que ser assim, tá? Até passar esse período nosso aí, por enquanto, é, vai ser, infelizmente, vai ser dessa maneira, mas vamos na próxima aí. Então, cadastrando vocês lá, vocês conseguem já ter acesso a mais aulas, e aí pelo menos a gente mata essas que são aí, que seriam as de sextas-feiras, tá? Pessoal, eu vou mandar isso lá no grupo, é a pesquisa dessa semana, tá? Hoje rendeu bastante, deu para falar bastante coisa para vocês. Semana que vem a gente vai falar sobre sistemas operacionais, aí nossa última aulinha da parte introdutória, tá? Então, vai ser essa última aulinha e aí é a última vez que a gente tem aula sem livro também. Daqui a gente tem aula sem seguir o livro. A partir daqui 2 semanas, nós vamos ter o livro ali. E aí, é, e aí a gente vai seguindo, eu vou falando das páginas bonitinho, tá? Então, essa é a última que você, semana que vem, perdão, a gente vai falar sobre o sistema operacional. É a última aula que a gente vai ter sem estar com o livro na mão, tá? Bom, pessoal, o que mais eu ia falar agora? Eu falei da aula que vem, falei dos promo codes, do retorno nas aulas presenciais. Ah, sobre a gravação. Igual eu falei para vocês, as aulas são gravadas. Quem quiser assistir de novo, quem quiser assistir novamente, é só me pedir o link. O link
ele demora um pouco para sair, porque ele, o que tem que fazer? Eu termino a gravação, ela não vai direto, ela fica renderizando lá. Ela entra no site para mim uma meia-noite mais ou menos. Aí eu baixo ela, eu tenho que gerar um outro link para que vocês possam ter acesso, tá? Nossa, verdade. Fabiano, eu vou mandar para você lá. Já estou mandando agora. O Fabiano pediu o curso do link do curso de digitação. Peraí que eu já vou mandando para você aqui. Deixa eu só abrir aqui. Mandar lá no seu. Se alguém mais quiser, eu já mandei. Tá, eu mandei lá pro Fabiano. Quem quiser, já mando para você também. Ah, verdade, né? Verdade. Vou mandar, vou pôr lá no grupo, pessoal. Tá? Bom, pessoal, então, por hoje é só eu mandei lá no grupo sobre esse de digitação é bem bacana. Só falando da digitação de novo. Esse curso de digitação ele é bem bacana, sabe por quê? Você vai pegando certificados por módulos. Você pode ir tirando suas certificações conforme você vai passando. Ele é bem legal, tá? Bom, pessoal, então por hoje é só. A gente volta aí quarta-feira que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só chamar lá no WhatsApp. Às vezes, quando eu tô fora de aula, eu demoro um pouquinho para responder, mas na medida do possível, eu tento responder todo mundo, tá? Não deixo. Se eu não visualizei, é porque eu vou responder vocês, tá? É que eu dou aula o dia inteiro, tenho meus outros afazeres, meus trabalhos como técnico também. E aí por isso que às vezes eu demoro um pouco. Mas geralmente eu consigo responder todo mundo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. E aí a gente continua aí ainda, por enquanto, nas aulas introdutórias, tá bom? Até semana que vem. Boa semana para vocês aí. Obrigado, pessoal.